nessa manhã de quinta-feira quero continuar desenvolvendo a série de devocionais diárias intitulada As Bem-aventuranças para o nosso dia a dia. E hoje, nessa manhã, quero falar sobre a quarta bem-aventurança que está registrada no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus, capítulo 5, verso 6, que diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E como nas devocionais anteriores, quero deixar claro o que significa aqui fome e sede de justiça. O que significa para o crente ter fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça é o desejo que o crente, e só aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, possui de estar bem com Deus, o desejo de desvencilhar-se do pecado, de se livrar do pecado, porque é justamente o pecado que se interpõe entre nós e Deus. Então o crente tem fome e sede da justiça de Deus, tem fome e sede de que Deus o justifique, para que ele possa novamente ter acesso a Deus, para que ele possa novamente se relacionar com Deus, como Deus o criou, como Deus manteve relacionamento com o homem antes da entrada do pecado no mundo. Então, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que entendem que, se não forem justificados por Deus, que se não receberem a justificação em Jesus, não podem ser felizes. Não podem ser pessoas bem-sucedidas, não podem ser pessoas realizadas na vida. Então, felizes são os que anseiam por essa justiça de Deus imputada a nós, para que nós possamos novamente nos relacionar com Deus, de estar livres do domínio do pecado. Os que têm fome e sede de justiça reconhecem na humildade de espírito a primeira bem-aventurança, a consciência do pecado, o choro, a segunda bem-aventurança, o consolo pelo pecado, e agora, com fome e sede de justiça, essa bem-aventurança que estamos falando hoje nos anela a estar libertos do pecado. Então, os que têm fome e sede de justiça são felizes. O teólogo britânico John Stott resumiu essa interligação entre as bem-aventuranças em relação à compreensão de nossa natureza pecaminosa. Quando ele diz: voltando os olhos para trás, podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual lógica. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Humildes de espírito, reconhecemos nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois choramos por causa disso, por causa dos nossos pecados. E terceiro, temos que ser mansos, humildes e gentis para com os outros, permitindo que nossa
pobreza espiritual confessada e chorada condicione nosso comportamento em relação a Deus e aos outros. E quarto, temos que ter fome e sede de justiça, pois que vale confessar e lamentar o pecado se paramos aí. A confissão do pecado deve levar à fome e sede de justiça. Então, felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. A justiça que é a única que pode nos absolver e trazer de volta o relacionamento original, autêntico, fundamental, essencial nosso com Deus. Que todos nós tenhamos uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.